dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta na nossa aula de linguagens formais e autômatos do DCA 0212. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver justamente sobre autômatos finitos não determinísticos. A gente vai ver a última parte do capítulo 1.2 do CIPSER, tá? Lembrando, eu espero que vocês estejam acompanhando a disciplina, todos os vídeos que postamos até agora, que vocês estejam acompanhando o livro também. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar 3 tópicos principais. As operações, o fecho sobre as operações regulares, que são união, concatenação e estrela. Existem outras operações que também são fechadas, mas elas não são bem definidas como operações regulares, que são a operação de negação e a operação de interseção. A operação de interseção a gente ainda vai ver um pouquinho no final dessa aula, como é que é feita, mas a demonstração é bem simples. E a operação de negação, basicamente, é muito trivial, então eu não vou chegar a mostrar para vocês, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje é justamente a operação de união e concatenação e a operação sobre estrela. Vocês lembram lá, eu vou revisar com vocês essas operações, quais são essas operações e como é feita elas. Nesta aula a gente vai retornar justamente sobre o fecho das classes de linguagens regulares, sobre as operações de união, concatenação e operação de estrela. Relembrando o conceito de fechamento, não sei se vocês lembram, acho que foi na aula 3 que a gente falou sobre isso, mas imagine que a gente tem para todo A e B pertencente aos conjuntos naturais, uma operação que ela é fechada, a operação de adição e a operação de multiplicação para os conjuntos naturais. Essas operações são fechadas, pois o resultado dessas operações sempre vão dar elementos que estão contidos nesse conjunto. Então, sempre que eu faço a adição de 2 números, eles vão pertencer ao conjunto dos naturais, desde que eles pertençam aos números naturais. Já se a gente fizer as operações de subtração e divisão de dois números pertencentes aos conjuntos naturais, não necessariamente a gente vai ter essa operação fechada, e como essas operações não são fechadas, não necessariamente a gente vai ter que o resultado dessa operação ele vai ser também pertencente ao conjuntos naturais. Como, por exemplo, esse que eu mostro nos slides para vocês, que é justamente as operações de subtração do número 1 e do número 2, que dá o resultado menos 1, que não pertence aos números naturais. Assim como a divisão, aqui está a multiplicação, mas a divisão de 1 dividido por 2, ele não pertence aos números naturais. E na aula de hoje a gente vai mostrar as operações, o fecho sobre as operações regulares, as operações novamente de união, concatenação e operação de estrela. Inicialmente a gente vai falar sobre o fecho da operação regulares com relação à união. Lembrando a gente viu lá na aula 3 que o teorema 1.45, que dizia justamente que a classe de linguagens regulares ela é fechada sobre a operação de união. A gente já viu uma demonstração com relação a isso, discutido na aula 3. Lembrando que a operação de união entre duas linguagens, imagina que eu tenho duas linguagens, considera que a gente tem essas duas linguagens, a linguagem A1 e a linguagem A2. Essas duas linguagens, quando eu faço a união entre elas, então, por consequência, o meu autômato, ou a minha linguagem, ela vai reconhecer as cadeias que pertencem a A1 ou pertencem a A2. Então, sobre o fecho da união, a gente pode ter duas linguagens regulares, A1 e A2, e a gente tem que mostrar que A1 união A2 também é regular. Mas, se vocês se lembrarem da aula passada, a gente definiu que uma linguagem é dita regular se existe um autômato finito que a reconhece, N1 e N2, respectivamente. N1 reconhece a linguagem A1 e N2 reconhece a linguagem A2. Então, tem que existir um autômato que reconheça a linguagem A1 união A2. E essa máquina ela deve aceitar as cadeias se A1 ou A2 a aceitam. Tá? Então, a ideia de prova, a gente mostrou na mesma aula como fazer quando a gente tem duas linguagens e dois autômatos que computam essa linguagem. Então, lembrando lá do exemplo, eu dei um exemplo muito parecido com esse, a gente fez até no quadro, para mostrar para vocês como é feita a operação de união dessas duas linguagens. Então, considerando que a gente tem essas duas linguagens, A1 e A2,
A linguagem A1, cadeias binárias contendo número ímpar de zeros. E a linguagem A2, cadeias binárias contendo exatamente um símbolo 1. O autômato A1 união A2 é justamente a união dessas duas linguagens, ou desses dois autômatos, que correspondem à computação desses dois autômatos, um de cada vez. Então, eu tenho o par, cada estado do meu autômato que reconhece a linguagem A1 união A2, ele vai corresponder a um par de estados do meu autômato N1 e para o meu autômato N2. A gente faz o processamento das duas cadeias em conjunto, né? De forma a simular o comportamento dos dois autômatos através desse único autômato que reconhece a linguagem A1 união 2. Então, os estados de N eles vão simular o comportamento e os estados da computação lá desses dois autômatos, do autômato N1 e do autômato N2. A gente mostrou como fazer isso lá no slide 3, ou lá na aula 3, então volta lá para vocês fazerem a simulação, para vocês fazerem também outro exemplo, só para relembrar. O detalhe importante que cabe ressaltar aqui é que justamente são os estados finais. Os estados finais desse autômato aqui, que representa a computação desses dois autômatos, perceba, se eu estou nesse estado aqui, R1, quer dizer que é semelhante a estar no estado P1 e no estado Q1 do meu autômato, respectivamente, a N1 e N2. Então, voltando, os meus estados finais, eles vão ser o produto cartesiano entre os estados finais do autômato 1 com os estados de Q2, com os estados de N2, e também vão ser, ou seja, união, com os estados finais de N2 vezes o conjunto de estados de Q. Ou seja, sempre que aparecer um estado final lá na operação, lá na união, eu vou ter um estado final nesse último autômato. Então, como a gente está vendo aqui a gente tem uma sorte que o número 2 aqui, ele representa os estados finais tanto desse autômato quanto desse aqui. Então, onde aparecer nesse autômato que simula o comportamento de ambos, onde aparecer o símbolo 2, o número 2 aqui embaixo, ele vai ser o estado final, porque ele quer dizer que eu estou em um dos estados finais desses meus autômatos. Então, esse aqui é um estado final, esse é um estado final, esse aqui também é um estado final, e esse aqui é um estado final porque aparece o número 2 na primeira posição ou na segunda posição. Lembrando, a primeira posição corresponde ao autômato N1 e a segunda posição aqui corresponde ao estado do autômato N2. Então, novamente, se eu estiver no estado R1, quer dizer que eu estou no estado 1 do autômato N1 e no estado 1 do autômato N2 ao mesmo tempo. Para fazer a conversão da operação de união, a gente pode demonstrar o fechamento através de AFNs de forma bem simples, como mostrado aí na figura. A gente vai considerar o seguinte, que a gente tem dois autômatos, um autômato N1 e um autômato N2, e quer fazer a construção de um autômato N que reconheça as linguagens A1 e A2, reconhecidas pelos autômatos N1 e N2, respectivamente. Então, como a gente faz? A gente faz justamente acrescentando um novo estado, um estado Q0, e duas ligações a partir desse estado com a cadeia vazia para o estado inicial do autômato N1 e do autômato N2. Essa máquina ela vai adivinhar não deterministicamente qual das duas máquinas originais aceitam ou não a cadeia. Então, esse estado aqui ele vai passar a ser meu estado inicial. Eu elimino os estados iniciais do meu autômato. Eles deixam de ser iniciais, eu não elimino necessariamente, mas eles deixam de ser iniciais. E meu estado inicial ele vai ser justamente esse novo estado incluído. E assim que começar o processamento, eu ramifico a cadeia de computação e vou para cada um dos estados iniciais do autômato N1 e do autômato N2, respectivamente. Se um desses autômatos reconhecerem a linguagem, a cadeia W, então a cadeia W ela é reconhecida pelo autômato N, ela é aceita pelo autômato N. Caso nenhum dos dois aceitem, ou seja, se nenhum dos dois autômatos aceitarem a cadeia W,
então essa cadeia ela é rejeitada pelo meu autômato N. Então, para ficar mais claro para vocês, vamos fazer um exemplo com as cadeias e com as linguagens que a gente mostrou logo no começo da aula, fazendo a união do autômato através do processamento em conjunto. O que a gente pode fazer é acrescentar um novo estado, aqui destacado em vermelho, que eu chamei de R0. Esse estado R0 ele é o meu novo estado inicial e liga os dois autômatos, perceba, esse aqui é o autômato N1 e esse aqui é o autômato N2. Desse estado aqui sai duas setas ou duas transições com a cadeia vazia. Então, assim que iniciar a computação, eu vou para um dos dois autômatos. Se um desses dois autômatos aceitar a cadeia W, então ela pertence a cadeias binárias contendo o número ímpar de zeros ou exatamente um símbolo 1, ou seja, pertence à união de A1, união A2. Então, vamos para a definição formal do nosso autômato N, baseado em N1 e N2, os dois autômatos N1 e N2. Então, suponha que a gente tem esses dois autômatos, N1 definido pela sua quintupla Q1 delta, Q1 sigma, delta 1, Q1 e F1, que reconheça essa minha linguagem A1. E N2, que eu tenho também os estados, a lista de estados Q2, o conjunto de estados Q2, o sigma, que é o alfabeto, a função de transição delta 2, o estado inicial Q2 e meus estados finais F2, que reconheça essa linguagem A2. A gente tem que demonstrar que é possível construir um N de tal forma que, definido pela quintupla, Q, sigma, função de transição delta, Q0 como estado inicial, e os estados finais F, para que seja possível reconhecer a linguagem A1 união A2. Meus estados, minha lista de estados, então, ela vai ser a união de Q1 e Q2 com a inclusão do meu estado Q0, que será o meu novo estado inicial. Já vou adiantando também, logo, esse Q0, que é meu estado inicial de N. E esse Q0 é justamente esse aqui, esse estado inicial, que vai ter essas transições de delta, tanto para P1, quanto delta para Q1. Os estados de aceitação F serão F1 união F2. Agora não tem uma modificação de necessariamente precisar redesenhar todo o autômato de fazer a operação de multiplicação necessariamente, o produto cartesiano. Então, o meu F, meu subconjunto de estados finais, vai ser justamente F1 união F2. Os estados de aceitação de N são todos os estados de aceitação, tanto de N1 quanto N2. E dessa forma eu garanto que, se um desses dois autômatos aceitarem a cadeia, meu autômato N vai também aceitar a cadeia. E por fim, falta apenas definir minha função de transição, delta, para todo o Q pertencente aos meus estados e para todo A pertencente a meu alfabeto, união com a minha cadeia vazia. E o que é que a gente tem? Que meu delta QA ele vai ser igual ao delta Q de A, ou seja, vai ser igual, meu delta Q de A vai ser igual a delta 1 de QA quando eu tiver que meu Q pertence aos meus estados Q1. E da mesma forma, ele vai ser igual a Q2, vai ser igual a delta 2 quando meus estados Q pertencerem ao meu autômato 2, ou seja, pertencer ao meus lista de estados, meu conjunto de estado Q2. E a gente tem que acrescentar uma transição que é referente a quando o meu Q, quando o meu estado for o estado Q0. Que a gente vai ter que quando o meu estado for Q0 e a minha transição, ou seja, o meu símbolo lido, ou o símbolo lido entre aspas, né, porque a cadeia vazia ele não é lido necessariamente. O meu símbolo processado for a cadeia vazia, eu vou incluir a transição que ele leva do Q0 para o estado Q1 e Q2 ao mesmo tempo, onde Q1 pertence ao autômato N1 e Q2 pertence ao meu autômato N2. Ou seja, necessariamente ele leva para os estados iniciais do meu autômato N1 e do meu autômato N2. E
Quando eu leio qualquer outro símbolo diferente da cadeia vazia, quando estou no estado Q0, o meu resultado é não aceitação da cadeia, é o meu estado vazio, ou seja, seria rejeitado esse ramo da computação. Com essa definição formal, vocês conseguem fazer autômatos bem mais complexos que correspondem à união de duas linguagens menores. Fica muito mais simples fazer o projeto de autômatos complexos com essa operação de união definida dessa forma formal. Então, a partir de agora, vocês conseguem fazer essas linguagens mais complexas, dividindo elas em linguagens menores. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final da aula. Outra operação que é super importante a gente conhecer é o fecho sobre as operações regulares, a operação de concatenação. Eu não sei se vocês lembram que também no Teorema 1.47 a gente viu que as operações regulares, as linguagens regulares, elas são fechadas com relação à operação de concatenação. Ou seja, se eu sempre represento a concatenação pelo círculo, se eu tiver A1 concatenado com A2, ele é justamente um XY pertencente à minha cadeia, meu alfabeto, estrela, ou seja, para a minha operação estrela do meu alfabeto, tal que X pertence a A1 e Y pertence ao meu A2. Então, eu tenho uma cadeia mais extensa, normalmente, que eu posso quebrá-la em duas partes, de tal forma que a primeira parte ela pertence ao autômato A1, ou à linguagem A1, e a segunda parte, a parte Y, pertence ao meu autômato ou à minha linguagem A2. Então, a gente tem justamente que se A1 e A2 são linguagens regulares, a gente vai ter dois autômatos, N1 e N2, respectivamente, e a gente tem que mostrar que A1 e A2, A1 concatenado com A2, também é uma operação regular, também é uma linguagem regular, e também tem um autômato N que seja possível reconhecer essa linguagem. Então, é possível, a partir de N1 e N2, montar um autômato finito não determinístico, N, que reconheça A1 concatenado com A2. Por definição, uma cadeia W ela pertence a A1 concatenado com A2, se somente se ela poder ser dividida em duas partes, de forma que a primeira parte é reconhecida por A1 e a segunda parte ela é reconhecida por A2. Então, ela pertence a essas duas linguagens. Logo, N somente deve aceitar se a cadeia puder ser quebrada em duas partes, onde a primeira parte possa ser processada pelo autômato N1 e a segunda parte possa ser processada pelo autômato N2. Então, a cadeia deve ser possível ser quebrada em duas partes, de forma que a primeira seja reconhecida por N1 e a segunda parte seja reconhecida por A2. Então, eu tenho que fazer uma ligação entre N1 e N2 para que seja executada de forma em série, onde eu execute primeiro a primeira parte da cadeia e depois execute a segunda parte da cadeia. E aí sim eu posso aceitar a cadeia W, dizendo que ela pertence à minha linguagem, que é composta de A1 concatenado com A2. O FN deve simular não deterministicamente a execução de N1 e N2 em série, sendo que N1 faria a computação sobre X e N2 sobre Y. Então, N vai ter a função de adivinhar onde quebrar, onde fazer essa divisão da minha linguagem. Lembre-se, quando eu estou falando de autômatos, eu não posso estar passando a cadeia várias vezes para fazer o reconhecimento da linguagem, para descobrir onde ela pode ser quebrada e para poder ser processada. Não posso fazer isso. Eu só posso passar os símbolos de uma vez. Então, vai ser função do meu autômato N reconhecer onde tenho que fazer a quebra dessa cadeia para poder reconhecer. Primeiro, o autômato N1 reconhece a parte X e depois o autômato N2 reconhece a parte Y, a parte final do meu autômato. Então, uma forma de fazer isso, a forma de se fazer isso para autômatos finitos não determinísticos é de fazer ligações a partir dos estados finais de N1 com o estado inicial de N2. Eu vou ter, antes eu tinha que N1 tinha 3 estados finais aqui, e agora ele deixa de ter esses estados finais e passa a ter
ligações desses estados com cadeias com transições vazias para o estado inicial de N2. Assim, eu garanto que o estado inicial de N1, então ele vai começar o processamento a partir do autômato N1 e vai finalizar o processamento, só vai aceitar a cadeia quando eu fizer todo o processamento de N1, chegar nos estados finais de N1 e a partir daí sim começar a processar a cadeia, começar a processar o final da cadeia com o meu autômato N2. E meus estados de aceitação de N vão ser somente os estados de aceitação de N2. Assim eu garanto que meu autômato, minha cadeia passou inicialmente por N1, foi reconhecida por N1 porque chegou em um dos estados finais e passou para a computação do meu autômato N2. A gente vai fazer um exemplo também, mostrar aqui um exemplo para vocês, para ficar mais claro, utilizando essas linguagens que você já conhece. Onde a gente tem cadeias binárias contendo o número ímpar de zeros, minha linguagem A1, reconhecida por esse autômato, e A2, cadeias binárias contendo exatamente 1, reconhecida por esse autômato N2. E se eu quero fazer a concatenação deles, eu faço justamente, eu retiro o estado final de P2, que era aqui do autômato N1, e faço essa ligação com a cadeia vazia para o estado inicial de N2. Então, dessa forma, eu tenho um autômato finito não determinístico que reconhece a linguagem A1 concatenado com A2. Vocês percebem que é muito mais fácil fazer a demonstração utilizando autômatos finitos não determinísticos. Eu consigo obter, obviamente, como eu mostrei na aula anterior, um autômato finito determinístico que faça a mesma operação de concatenação. É possível se obter. Porém, é muito mais complexo de ser desenvolvido e a demonstração não é tão simples. Por isso que a gente usa a definição de AFNs. Essa transição e esse não determinismo facilita muito a vida e é por isso que cadeias vazias são muito importantes e são muito interessantes da gente estudar nesses tipos de linguagens. Partindo para a definição formal do meu autômato N, a partir dos meus dois autômatos N1 e N2, que cada um reconhece a sua própria linguagem, a gente tem que N ela é formada pela quintupla. De novo, vocês lembram quais são os 5 elementos da quintupla? O conjunto de estados, o alfabeto, a função de transição delta, o estado inicial e a lista de estados, o subconjunto, compostas de estados de aceitação. Primeiro a gente vai definir o que é meu conjunto de estados do meu autômato N. Q1 união com Q2. Os meus estados de Q, meus estados Q do meu autômato N, ele vai ser a união dos meus estados do autômato N1, que é o Q1, com os estados do meu autômato Q2. Então eu tenho a operação de união, que isso forma o meu conjunto de estados Q do meu autômato N. Meu estado inicial, estado Q0, ele vai ser o estado inicial do meu autômato N1. Então eu pego o meu estado inicial do meu autômato N e atribuo a ele o estado inicial de N1. Então ele passa a ser Q1. Meu estado de aceitação F, meus estados de aceitação F vão ser os estados de aceitação do meu autômato N2. Assim, eu garanto que eu só vou aceitar linguagens que passaram por N1 e depois por N2, desde que eu defina o delta dessa forma. Falta definir para a gente a função delta, a função de transição delta, para todo estado Q pertencente ao meu conjunto de estados Q1 união com Q2, ou meus estados Q do meu autômato N, para todo alfabeto estendido, ou seja, para todo o alfabeto, todo o símbolo A, pertencente ao alfabeto, juntamente união com minha cadeia vazia. Então, o que a gente tem é que a minha função de transição para o estado Q, lendo o símbolo A, ela vai ser igual ao delta1, ou seja, a minha função de transição 1, quando eu estou em um estado pertencente ao meu autômato Q1, ou seja, pertencente ao meu autômato N1, é o que informa essa linha aqui, e que for diferente do meu estado F1. E
meu delta de Q, delta do estado Q, lendo o símbolo A, ele vai ser igual a delta 1 QA quando o meu estado for, se o meu estado for Q pertencente ao estado final e eu estou lendo um símbolo diferente de vazio. Quando eu leio um símbolo vazio, quando eu leio a cadeia vazia, eu estou no estado final, então a minha operação delta de QA ele vai ser justamente igual a delta 1 de QA união com o meu estado inicial do meu autômato N2, esse Q2 aqui. Então eu faço uma ligação, essa linha aqui forma que eu tenho uma ligação do meu estado Q pertencente a F1 com o meu estado Q2 através da transição vazia. E por fim, o meu delta do estado Q, lendo o símbolo A, eu tenho o delta 2 de QA quando o meu estado pertencer ao Q2. Revisando rapidamente para vocês, o que essa operação, que parece coisa de outro mundo, quer dizer? Essa função delta diz basicamente o seguinte: quando eu estou num estado diferente dos estados finais do meu autômato N1, eu faço o processamento semelhante. Então, para cada símbolo lido, eu faço as transições que N1 espera acontecer, não a mudança do meu estado para o meu autômato N. Quando eu chego no estado final e estou lendo qualquer outro símbolo diferente da cadeia vazia, eu continuo fazendo as mesmas transições, minha função delta é igual à minha função delta 1, então quer dizer justamente que eu estou fazendo as transições entre que, no meu autômato N1, entre meus estados, respeitando o meu autômato N1. Na terceira linha, eu estou informando que quando eu chego no estado de aceitação, existe uma transição calculada por vazia que leva a computação, que leva o meu autômato para o estado Q2, que é o estado inicial de N2. E a última linha informa que quando eu chego num estado pertencente ao meu autômato N2, pertencente ao meu segundo autômato, que reconhece a linguagem A2, eu faço a computação dele da mesma forma que faria para o meu estado N2. Tá? Então é isso que essa última linha informa para a gente. A última operação que a gente vai ver é a operação de estrela, que é o fecho sobre essas operações estrela. A gente tem, pelo teorema 1.49, que a classe de linguagens regulares é fechada sobre a operação de estrela. E vocês devem lembrar que a operação de estrela é definida por x1, x2 até x de k, tal que k é maior ou igual a zero. E x de i pertence a A. Então, cada parte dessa cadeia concatenada, ela pertence à minha linguagem A. Então, a ideia que a gente tem é termos uma linguagem regular A1 e um autômato N1 que a reconhece. O que a gente tem que mostrar é que a estrela, A1 estrela, ela é regular. Então, a gente tem que mostrar, na verdade, é que existe um autômato que é possível ser construído a partir de N1 que reconhece essa linguagem A1 estrela. N ele deve reconhecer a cadeia W se W pertencer à cadeia vazia, for a cadeia vazia, se W for a cadeia vazia, quer dizer que eu estou concatenando zero cadeias da minha linguagem, ou W poder ser quebrado em várias partes de A. Ou seja, a gente tem a cadeia W, aqui mostrando para vocês, podendo ser quebrada em várias partes, x1, x2, xk e n1 tem que aceitar cada uma das partes de W. E como construir esses autômatos N que reconhecem as linguagens A1 estrela a partir do meu autômato N1 que reconhece a linguagem A1? Deve ter alguma forma, e a forma mais simples de construir é essa que eu vou mostrar para vocês. É a forma padrão de como construir. Eu vou começar de trás para frente porque eu acho que fica mais simples a explicação. Eu acrescento inicialmente um estado, esse estado inicial, para virar um estado inicial, para que seja possível reconhecer as cadeias vazias.
Então, ele deve ser também um estado de aceitação. Então, meu estado inicial, aqui mostrado para vocês, eu tenho esse estado aqui, que foi acrescentado no meu autômato N1, para que seja possível reconhecer as cadeias vazias. Eu não posso tornar esse estado, que é o estado de aceitação, que é o estado inicial de N1, como estado de aceitação, para evitar reconhecer cadeias que eu não quero, para evitar que o meu autômato N reconheça cadeias que não são compostas de concatenações da linguagem, de cadeias da linguagem A1. Então, para evitar isso, eu não torno meu estado inicial de N como estado de N1, como estado de aceitação. Eu acrescento um novo estado para fazer isso para mim, que é esse estado, aquele estado. E faço a transição dele para o meu estado inicial, aí sim, de N1. Outra coisa que eu faço é acrescentar transições vazias, ou essas transições aqui, dos meus estados de aceitação do meu autômato N1. Então, para cada um dos estados de aceitação, eu vou ter uma transição dele para o meu estado inicial do meu autômato N1. Assim, o que é que isso significa? Significa que toda vez que eu finalizar a computação de uma das partes de N, de uma das partes da minha cadeia, eu posso recomeçar a minha computação do meu estado inicial. Então, eu recomeço toda a minha computação a partir do meu estado inicial de N1. Quando eu chego no estado final, eu refaço toda a computação, então eu posso aí finalmente fazer a computação de várias vezes da minha cadeia enquanto houverem símbolos a ser lidos. Cheguei no estado final, posso recomeçar pelo meu estado inicial novamente, para verificar se a outra parte da minha cadeia é reconhecida também pelo meu autômato. Quando a gente estiver explicando o próximo exemplo, no próximo slide, vocês vão entender melhor como é feita essa ligação e por que ela é feita. Tá? Então, a ideia é, uma vez que uma das partes X da minha cadeia W foi reconhecida ou foi aceita pelo meu autômato N1, eu possa recomeçar a computação dele se ainda houverem símbolos a serem lidos da minha cadeia. Então, a gente volta para o estado inicial de N1 e recomeça a computação para descobrir se essa próxima parte, essa parte x mais 1, ela pode ser, ela também é aceita pelo meu autômato N1. Como eu já falei para vocês, a gente também adiciona um estado inicial, esse estado aqui, que é um novo estado para o meu autômato, que ele é responsável por reconhecer a cadeia vazia e por fazer uma ligação dele para o meu estado inicial do meu autômato N1. A gente não torna esse estado, que é o estado inicial de N1, como um estado de aceitação, para evitar que sejam reconhecidas cadeias indevidas. Passando para o nosso exemplo, para ficar mais claro o que a gente falou até agora da operação de concatenação, a gente tem essa linguagem A1, que ela é formada de cadeias binárias iniciadas por 0 ou mais uns, seguidas pela subcadeia 0, 1, 1. Então, a gente tem 4 estados do meu autômato N1, sendo eles P1, P2, P3 e P4. Novamente, vamos seguir a ordem da definição formal. A lista de estados, eu acabei de falar, o alfabeto 0 e 1, o estado inicial P1, as funções de transições. Aqui vocês conseguem ver pelo diagrama, eu não vou analisar uma por uma. O estado inicial P1 e o estado de aceitação somente o P4. Então, para o nosso N1, são essas definições que a gente tem, a definição formal de N1. Fácil de observar e fácil de construir também. Eu espero que seja fácil para vocês também construir esse autômato. A gente tem agora que construir, a partir de N1, um autômato que seja possível reconhecer a linguagem A1 estrela. Na construção do meu autômato N, a partir do meu autômato N1, o que a gente tem é, eu faço o acréscimo do meu estado inicial agora, igual está mostrando essa figura aqui. Então, eu acrescento um novo estado, torno ele um estado de aceitação, para que seja possível fazer o reconhecimento da cadeia vazia. Faço, a partir de P0 ou desse novo estado inicial,
faço uma transição para o estado inicial de N1, que seria essa parte aqui, seria esse autômato aqui, meu N1, faço uma ligação com a cadeia vazia. Então, minha computação, na verdade, ela começa por P0 e P1 ao mesmo tempo. E do meu estado final, P4, do meu autômato N1, eu faço uma transição rotulada pela cadeia vazia. Então, toda vida que eu chego em P4, eu tenho a possibilidade, se ainda houverem símbolos a ser lidos, de recomeçar a linguagem. Aqui nesse exemplo, fica mais fácil da gente ver aquela propriedade que eu falei para vocês, que é de não tornar o estado inicial de P1, de N1, que seria o meu P1, como estado de aceitação. Por quê? Se eu tornasse esse estado aqui como estado de aceitação, eu reconheceria linguagens, ou cadeias da minha linguagens, que compostas apenas por uns. E não, isso não está correto. Eu não quero reconhecer esse tipo de linguagem. As linguagens que eu quero reconhecer é A1, que são cadeias binárias iniciadas por 0 ou mais uns, símbolos uns, seguidos pela subcadeia 0, 1, 1, e a concatenação disso. Como se eu colocar apenas símbolos uns, eu não vou ter a subcadeia 0, 1, 1, essa transformação, esse fecho de Kleene, essa operação estrela estaria errada, estaria reconhecendo uma classe diferente de linguagens regulares. Estaria totalmente errado a minha hipótese. Para provar que ela é realmente, eu faço esses acréscimos. Acrescento o meu estado P0, que é um estado inicial, e também um estado de aceitação, para reconhecer as cadeias vazias, e acrescento uma transição vazia do meu estado final, P4, até o estado P1, que é o estado inicial do meu autômato N1. Então vamos agora para a definição formal, a gente está fazendo isso para todas as operações, vamos para a definição formal do meu fecho de Kleene, da minha operação estrela. Suponha que a gente tem um autômato N1, formado por Q1, sigma, delta 1, Q1 e F1, que reconheça a linguagem A1. Novamente, a gente vai ter que um autômato N, também formado por Q, sigma, delta, Q0 e F, que vai reconhecer essa operação A1 estrela. A gente tem que os estados do meu autômato N, a lista de estados, o conjunto de estados, vai ser um Q0 novo, que vai ser incluso, união com o meu autômato, com os meus estados do meu autômato N1. Então, aqui, essa operação Q, a lista dos meus estados Q de N, vai ser esse novo estado acrescentado, meu Q0, união com o meu estado Q1. Os estados de N são os estados de N1, mais esse novo estado inicial. Esse Q0 que foi incluso, ele vai ser um estado inicial, e o que a gente tem que meus estados de aceitação F vão ser todo o meu conjunto de aceitação F, F1, do meu autômato N1, e o meu novo estado acrescentado. Novamente, falta a gente definir apenas meu estado delta. Eu vou usar como exemplo esse aqui para vocês, para ficar mais claro, tá bom? Conforme eu for explicando cada uma das linhas aqui, eu volto aqui para o meu autômato N1, cadê ele? Aqui, para o meu autômato N1, e vou explicando como é feita as transições através desse autômato. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que definir, novamente, para todos os estados, para qualquer estado que pertencente ao meu conjunto, que é composto da união do Q0, união do Q1, e para qualquer símbolo do meu alfabeto estendido com a minha cadeia vazia. Então, o que é que a gente tem? Que para o meu autômato N, dado que eu estou no estado Q e lendo o símbolo A, eu uso a mesma transição, aproveito a mesma transição, quando eu estou no estado Q, pertencente a Q1 e diferente de F1. O que essa transição aqui quer dizer? Quer dizer que, quando eu tiver em um dos estados que são diferentes do estado de aceitação, mas são pertencentes ao meu autômato N1, eu faço a mesma transição que eu faria caso for lido o símbolo A, o símbolo devido. Então, por exemplo, se eu estou no estado P1 e leio o símbolo 0, eu vou para o estado P2.
tanto para o meu autômato N1 quanto para o meu autômato A1 estrela. Perceba, se eu estou em P1 e faço a leitura do símbolo 0, eu vou para P2. A mesma coisa acontece com N1. É justamente isso que essa linha quer dizer. Delta 1, QA, Q pertencente a F1, e A diferente de vazio. O que essa linha aqui quer dizer? Novamente, quer dizer que quando eu estou no estado final, as minhas transições, quando eu leio o símbolo A, vão ser iguais às mesmas transições do meu autômato N1. Então, essas transições do P4 seriam as mesmas para o meu autômato N1 e para o meu autômato A1, dado que foi lido um símbolo diferente do símbolo vazio, dado que eu estou processando uma cadeia diferente da cadeia vazia. Essa terceira linha está dizendo que, quando eu estou no estado final e faço a leitura da cadeia vazia, eu tenho que fazer a mesma transição que eu faria caso houvesse ligações com a transição vazia e também incluir a transição para o meu estado inicial Q1. É o que eu estou mostrando aqui para vocês. Em P4, quando eu leio a cadeia vazia, aqui não tem nenhuma ligação, então eu permaneceria em P4 apenas. É a mesma coisa que acontece aqui. Eu tenho a possibilidade, nesse autômato N, de permanecer em P4 e tenho que fazer também, ó, aqui está informando, a união com o meu estado Q1, que é o meu estado inicial do meu autômato N1. Então eu faço a união, aqui está feita, a operação de união das transições vazia para P4, que é ficar em P4, união com P1. Isso seria a possibilidade. E agora eu tenho que definir também a função de transição para esse novo estado que a gente acrescentou, que são, dado que foi lido qualquer símbolo diferente de vazio, eu vou para o vazio, eu vou para a transição anulada, eu descarto esse ramo de computação que está representado aqui, e se quiser que é igual a Q0, e eu estou lendo a cadeia vazia, eu faço a transição através da cadeia vazia, eu vou para P1. Então, essa é a definição da minha operação estrela. Fica mais fácil fazer o trabalho com ela assim, tá? Se vocês pegarem esse resumo aqui, vocês conseguem estender também para outras cadeias. A operação de interseção ela é bastante útil, pois algumas linguagens regulares elas são descritas em termos de interseção entre linguagens mais simples. Como, por exemplo, a gente tem cadeias binárias contendo um número ímpar de zeros e exatamente um símbolo 1. A gente mostrou essa demonstração muito vagamente quando a gente estava falando da união. A demonstração é bem similar. A única diferença que a gente vai ter é que agora, ao invés de considerar que apenas basta um estado ser estado de aceitação dos meus autômatos N1 e N2, para reconhecer a linguagem A1 e A2, a gente tem que fazer que as duas linguagens reconheçam ao mesmo tempo. Então, quando eu estiver fazendo a computação dos meus autômatos, eu vou ter que, quando eu for fazendo a computação, eu só posso aceitar a cadeia que finaliza nos dois estados, no estado que representa os dois estados de aceitação para os dois autômatos. Então, dado duas linguagens regulares A1 e A2, reconhecidas pelos autômatos N1 e N2 respectivamente, a gente pode criar um novo autômato, um novo AFD, que reconheça a linguagem A1 interseção A2. A demonstração aqui é similar à que a gente usou para a união, como eu já falei. A única diferença é justamente nos estados de aceitação do meu AFD. Voltando para o nosso exemplo, para poder entender a interseção entre duas linguagens, ainda utilizando AFDs, porque a demonstração com relação à interseção é bem mais simples utilizando AFDs. A gente tem essas duas linguagens que a gente viu logo no começo da aula, e a gente tem o seguinte. A1 são cadeias binárias contendo um número ímpar de zeros. E A2, cadeias binárias contendo exatamente um símbolo 1, ou exatamente um 1. Tá? Então vamos lá. Esse autômato aqui que eu estou mostrando para vocês, ele reconhece a primeira linguagem, e esse autômato N2, ele reconhece essa segunda linguagem, A2.
façam os testes para as diferentes cadeias, para ver se realmente está correto o que eu estou falando para vocês. E se a gente quiser um outro autômato, construir um autômato a partir desses dois autômatos N1 e N2 que reconheçam as linguagens, que reconheçam a linguagem A1, interseção A2, ou seja, cadeias binárias contendo um número ímpar de zeros e exatamente um símbolo 1, a gente tem o seguinte. Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês para ficar mais fácil de entender. Então a gente tem esse autômato aqui que reconhece essa linguagem A1 interseção A2, que é composta por esses estados R1, R2, R3, R1, R12, R13, R21, R22 e R23, que são equivalentes a esses estados P1 e P2, Q1, Q2 e Q3, dos meus autômatos N1 e N2, onde, novamente, R1 quer dizer que eu estou no estado 1 do meu autômato, desse meu autômato aqui, então eu estou em P1, e R1 está também nesse estado aqui, Q1 do meu autômato N2. P1 do meu autômato N1, P2 do meu Q1 do meu autômato N2. E se eu estou no estado R12, quer dizer que eu estou no estado 1 do meu autômato N1, deste meu autômato, e se eu estou em R12, eu estou nesse estado aqui, Q2, do meu autômato N2. E perceba, mesmo que R12 seja um estado de aceitação, ou esteja no estado de aceitação, nesse estado aqui, que é um estado de aceitação do meu autômato N2, ele não é reconhecido pela minha linguagem de interseção. Por quê? Porque ele não está também no estado de aceitação desse meu autômato. Ele não está aqui em P2. Dado que a gente está aqui, aí sim, nesse estado R22, ele representa justamente os dois estados de aceitação do meu autômato, dos meus dois autômatos, tanto de N1 quanto N2. O estado R22 é justamente o estado P2, que é um estado de aceitação do meu autômato N1, e um estado de aceitação do meu autômato Q2. Então, é esse estado aqui. Pronto, show. E é justamente isso que eu falo para vocês. Ele só vai ser um estado de aceitação do meu autômato N, que reconhece as linguagens A1, interseção A2, se esse estado que representa no meu autômato N for um estado de aceitação tanto em N1 quanto em N2. Neste caso, seria o meu R22, porque ele é um estado de aceitação em N1 e N2 ao mesmo tempo. Autômatos finitos não determinísticos eles são bem mais fáceis de construir do que autômatos finitos determinísticos. Eu não tenho que me preocupar com todas as transições, eu tenho essas facilidades das operações de união, concatenação, da operação estrela. São bem mais simples porque a gente consegue destrinchar linguagens mais complicadas e linguagens mais complexas através dessas operações mais simples, essas operações que eu acabei de falar com vocês. A dica é sempre tentar ou procurar interpretar a linguagem original como sendo uma composição de linguagens menores. Vocês vão se deparar com linguagens bastante complexas, linguagens que são complicadas. A dica é justamente fazer primeiro uma parte, depois outra parte, quebrar essa linguagem em linguagens menores e aí sim se preocupar em fazer as ligações entre elas utilizando essas operações que eu falei para vocês. Bom, a gente viu então a gente finalizou agora a seção 1.2, não determinismo, do livro do Zipzer, e a gente vai começar na próxima aula a falar sobre expressões regulares. Expressões regulares, que são expressões reconhecidas também por autômatos finitos, incluindo não determinísticos e determinísticos,
E elas são formadas, em sua maioria, através dessas operações de união, concatenação e de estrela. Por isso que é importante vocês entendam até a aula até aqui, que vocês entendam a operação de união, entendam a operação de concatenação e entendam a operação de estrela. Essas três operações são extremamente importantes quando a gente estiver falando de autômato de expressões regulares, tá? Que é a seção 1.2 do CIPSE. A gente acaba a nossa aula por aqui. Novamente, dúvidas, comentários, sugestões, é só me mandar um e-mail. E novamente, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até a próxima aula.